Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Que bom é começar mais uma jornada aqui do seu programa das boas notícias para a sua saúde financeira, o seu programa Saldo Extra, que entra em sua casa sempre com uma mensagem de esperança para as suas finanças. Nós temos que cuidar das finanças em todos os aspectos, inclusive quando pensamos em ter um animalzinho de estimação. Eu não sei se você já tem um em casa ou se você está fazendo planos para ter um. Mas você já parou para pensar na grande responsabilidade que é cuidar de um animalzinho? Você já parou para pensar nos custos que você vai trazer para a sua vida? Será que cabe no seu orçamento? Vamos ter hoje aqui conosco um veterinário, um especialista no assunto, que vai nos trazer orientações de como cuidar bem do nosso animalzinho e os custos que nós temos se nós desejarmos ter um animalzinho em nossa casa. Que custo nós teremos? Como nós devemos trabalhar este assunto para que ele seja um motivo de alegria para a família e também seja um motivo de alegria nas nossas finanças e não um problema. Portanto, fique ligado, porque este assunto é muito importante. E se você não tem planos de ter um animalzinho de estimação, acompanhe o programa, sabe por quê? Você pode ter um amigo, um vizinho, um familiar próximo que está fazendo planos para ter um animalzinho e você pode transmitir aí alguns conselhos para eles. Portanto, fique ligado com a gente. E aquele nosso convite para que você nos siga nas redes sociais. Inscreva-se em nosso canal no YouTube. Você vai ter as novidades da Novo Tempo e vai encontrar ali conteúdos específicos para você. E ao acessar o nosso blog, você vai ver a imagem que é a capa desta revista que eu tenho aqui em minhas mãos. E se você não sabia, é um presente do Saldo Extra e da Novo Tempo para você. A revista Saldo Mais, que é um estudo bíblico sobre finanças, sobre dinheiro, onde você não apenas vai conhecer o que Deus tem a dizer para você a respeito deste assunto, mas você vai encontrar conselhos práticos que com certeza irá ajudá-la a você cuidar bem das suas finanças. E para você receber a revista Saldo Mais em sua casa, clique lá no nosso blog, na imagem da revista, da capa da revista, vai aparecer um cadastro, coloque os seus dados, o seu endereço e vamos enviar gratuitamente para a sua casa. Ou ligue para a gente no horário comercial, 0 operadora 12 21 27 31 21. Tem aqui na Novo Tempo uma equipe aguardando a sua ligação, faremos o seu cadastro e enviaremos com muita alegria para o endereço que você desejar. Mas vamos ao assunto de hoje. Temos um especialista conosco, que é o Dr. Fernando. Ele é um veterinário, ele conhece bem deste tema e, claro, vai nos trazer orientações importantes. Dr. Fernando, seja muito bem-vindo ao Saldo Extra. Muito obrigado, um prazer estar aqui com vocês hoje. Obrigado pelo convite. O Dr. Fernando Augusto de Macedo, ele é médico veterinário e possui pós-graduação em clínica médica e cirúrgica de pequenos animais. Ele é administrador e tem uma clínica aqui em Jacareí, a Vale Vet, e é apaixonado pela natureza e pela vida simples no campo. Doutor Fernando, sabemos que este assunto é de animaizinhos, os chamados pets, ele está presente na vida financeira de muitas pessoas que decidiram ter esta companhia em casa. A nossa equipe de produção foi às ruas fazer uma pequena entrevista para saber se as pessoas estão sabendo realmente quanto custa ter um animalzinho de estimação. E nós queremos convidar vocês a acompanhar esse vídeo, doutor Fernando. Vamos ver o que nos traz esta matéria. Qual que é o seu animal de estimação? Um cachorro. Temos uma cachorra em casa. No momento eu tenho só caninos, mas até um ano atrás eu tinha répteis também. Eu tenho uma cachorra, né? A Yui. Ela é uma Wheelchair, é uma cachorra alemã. Quais os cuidados básicos que os seus animais necessitam? Os meus, prioridade é veterinário, vacina, depois a ração, que a gente tenta pegar de boa qualidade, alimentação, também tem um cão idoso e um renal, que a ração é diferenciada. Temos que comprar comida, a gente dá banho nela no pet shop. Também temos que limpar a casa, é um pouco mais trabalho, aí nós temos que comprar mais produtos que normal para poder limpar. Banho, uma ração boa, passear,
né, carinho, esses cuidados, né? Dá banho, toma vacina, controla tudo. É uma criança. Quando você pegou o primeiro animal, você sabia quais seriam os gastos que ele teria? Eu sempre tive contato já com animal de estimação, porque eu trabalho em clínica veterinária. Então, a gente já sabe já que o gasto é equivalente, para quem cuida bem, é equivalente ao gasto de uma criança. Eu fiquei surpreso de quantos gastos eu tenho com o cachorro. É muito mais trabalho que eu pensava. Imaginava que fosse trabalho, mas é mais ainda. Não imaginei que seria tanto, viu? Porque é uma pequena família que está ali numa cachorra só. Tinha a mínima ideia. É um maltês, então tem que controlar pelos, essas coisas todas. O custo é grande, o custo é elevado. Já houve algum imprevisto com um dos seus animais que teve uma dificuldade no teu orçamento? Essa doente renal. A gente teve que fazer vários exames fora do orçamento, tomografia. Ela teve uma infecção no ouvido e, graças a Deus, foi só R$50. Não, normal, não. Sim, foi quando ela ficou doente e foi diagnosticou câncer, né? Quando fica doentinha não tem como prever, né? Aí foge do gasto que eu controlo, né? É isso aí, as pessoas nem sempre têm todas as informações. Eu achei interessante essa declaração, doutor Fernando, de uma pessoa que diz que ter um animalzinho de estimação é como ter um filho. A minha pergunta, em primeiro lugar, é quais os benefícios que um animalzinho de estimação pode trazer na vida de uma família, no desenvolvimento de uma criança? Então, Antônio, me chamou a atenção esse comentário também. Além de inserir o animal na nossa família, ele está sendo tratado como tal. Ele não é só o cãozinho da família, ele é o filho, ele é o netinho, ele é o irmãozinho. Muitas vezes ele é introduzido para mim como, mas esse aqui é meu filho, aí quando vai com a mãe é o netinho e assim por diante. A importância, na minha opinião, para a criação dos nossos filhos, junto com o cãozinho, além da gente conseguir introduzir uma responsabilidade para ele, porque normalmente eles que vêm pedir para a gente, para ter um cãozinho, para ter um companheiro, você pode usar isso já como uma educação para o seu filho. Você pode colocar ele, você não vai deixar responsabilidades muito importantes, como medicação e alguma coisa assim, mas uma alimentação, um passeio, limpar a sujeirinha, isso já começa a educar o seu filho para uma responsabilidade da vida futura. Então, ali com esse cãozinho é como se fosse uma maquete, uma coisa do que ele vai encarar mais para frente. Além dessa parte de responsabilidade, eu gosto bastante do contato, porque o cão ele é um animal de matilha. Nos primórdios dele, os lobos viviam juntos, estavam sempre nessa comunidade. E ele encara a nossa família como uma matilha também. Ele vai respeitar um mais, ele vai respeitar um menos, isso depende de como a gente se impor para ele quando ele está novinho. Mas esse contato com os nossos filhos, com a nossa família, além dele gerar essa responsabilidade que eu falei para você, a gente vai conseguir, por exemplo, alegrar a nossa família, a gente consegue ter um cãozinho, cães, tem histórico de crianças que tiveram problema com medo de cãezinhos, de teve algum ataque, alguma coisa assim, ou até um receio mesmo. E você introduzir um animal mais dócil, uma raça um pouco mais específica para isso. Eu gosto bastante do Boxer, ele é um cão que se dá muito bem com crianças que têm trauma, eles são introduzidos a partir daí. Então, acho que essa é a importância do cãozinho para nossa casa. Eu percebi recentemente, na verdade, eu assisti uma matéria, doutor Fernando, que falava de um grupo que levava alguns animais em hospitais, é claro, devidamente acompanhado, orientado pelas pessoas dos hospitais, para que eles fossem visitar pacientes e, segundo as informações, o benefício que isso trazia para aqueles que estavam enfermos. Eu achei essa matéria muito interessante porque ela apresenta realmente esse benefício, a presença de um animal, a amizade que o animal traz, principalmente o cãozinho, né, que ele é sempre muito ligado ao seu dono, à família, e realmente a gente percebe este benefício muito grande. Mas, na verdade, esse benefício, que é a companhia, que é a alegria, que é o desenvolvimento da responsabilidade para as crianças, ele vem acompanhado de uma grande responsabilidade. Quais são as principais preocupações que uma família deve ter quando decidir ter um animal de estimação? Olha, Antônio, acho que antes deles tomarem essa decisão, eles têm que pensar, além do financeiro, que a gente vai entrar nesse assunto, tem que pensar em questão espacial também. Então,
não dá para colocar São Paulo dentro de Jacareí, sim que é muito complicado você colocar um cão muito grande num apartamento pequeno. Você não vai ter tempo hábil, no começo a gente até acha que vai ter, mas quando você vem a rotina, você não vai conseguir passear com ele todo dia. Então você tem que ver se você tem o espaço físico para acomodar ele. E cada espaço físico a gente pode acomodar um tamanho de cãozinho, eles vêm aí todos os tamanhos, cores e tudo mais. Então eu acho que começa na escolha, você escolher um pet com o tamanho, com o comportamento. Muitas vezes eu conheço pessoas que têm cães extremamente agitados e colocam dentro de casa, o animal ele desenvolve alguns hábitos não tão interessantes por estresse, mas eu acho que o início da escolha começa aí, começa na raça, no comportamento, no que você quer. E além não só de raça, mas acredito a gente vai falar um pouco também mais para frente aqui de adoção, mas você escolher um porte adequado para você. Visto isso, a gente tem que começar a entrar em conta na parte financeira. Então, quanto que isso aí vai custar para mim? Eu fiz um levantamento depois do convite que vocês fizeram, da ABIMPET, que é a Associação Brasileira das Indústrias de Produtos para Animais, de estimação. Eles fizeram um levantamento em 2016, falaram um pouco sobre esse custo médio. Fizeram sobre cães, aves, répteis e alguns outros, peixes também, inclusive, e eu foquei um pouco mais no cão e no gato. Eles tiveram um custo médio, vamos dizer assim, no animal de até 10 quilos, mensal de aproximadamente R$ 216. Então, se você fizer essa somatória anual, é um custo, é um seguro de um carro, é alguma coisa. É um valor razoável, né? Um valor razoável, eu considero. Vamos detalhar um pouquinho essa despesa, Sim. Mas eu gostaria de voltar a um comentário que você fez anteriormente. Você falou que nós devemos pensar também no espaço que eu vou oferecer para esse animalzinho. Seria interessante, ao tomar essa decisão, conviver com o animalzinho antes, procurar alguém que tenha, quem sabe, uma raça específica que a pessoa quer ter para observar como é o comportamento, conversar com alguém que tenha aquele animalzinho, porque mesmo que seja, vamos animar um cão, eles possuem alguns comportamentos diferentes, reagem de forma diferente. Então, eu creio que seria importante esse momento também. Deixa eu conversar com pessoas que têm de raças diferentes para ter um conhecimento preliminar para entender exatamente que tipo de comportamento esse animal vai trazer dentro da minha casa. Será que eu estou exagerando aqui na observação? Isso é muito importante, principalmente aí nos pais de primeira viagem, nos pais de cães de primeira viagem. Nunca tiveram nenhum, não tem nenhum padrão anterior para comparar. Então, acredito que a opção que você deu de conhecer quem tenha e visitar. A gente tem na adoção, normalmente quando o pessoal adota, ele está acompanhado por alguma ONG ou por uma pessoa que está envolvida nessa área, eles fazem um acompanhamento. Ele fica com o animal num teste, vê como que o animal vai se adaptar, ele ao animal e o animal a ele. Não adianta só a gente também pensar como que isso vai refletir na nossa vida, sendo que é um cãozinho, ele precisa ter qualidade de vida, ele precisa expor um pouco o comportamento natural dele, voltando um pouco na parte espacial, ele tem que ter espaço, estímulos hábeis para repetir o comportamento que ele teria não na natureza, porque a gente já tirou ele há bastante tempo da natureza, mas o comportamento mais natural possível, de procurar, de cheirar, de brincar, e isso tudo vai acontecer na nossa casa. A gente tem que estar ciente que vai ter um xixizinho indesejado, a gente vai ter um móvel ruído, tudo isso a gente consegue trabalhar com o comportamento para evitar isso de acontecer, mas isso é um fato. Então é muito importante essa observação. Agora vamos entrar no tema dos custos, porque a nossa temática aqui no Saldo Extra Educação Financeira, nós queremos que você viva bem com as suas finanças. Quer ter um animalzinho? É uma excelente obra. Dr. Fernandes já falou dos benefícios, mas chegou a hora da responsabilidade. Quanto custa? Cabe no seu orçamento? Dá para você trazer esse animalzinho para a sua casa? O primeiro custo é a aquisição. Vamos trabalhar um pouquinho aqui com cachorros e gatos, que são os mais comuns. Quanto custa um animalzinho? Qual o preço que varia? Porque alguns têm o chamado pedigree. O que isso significa e qual o custo inicial? Olha, o pedigree ele nada mais é que um rastreamento que a gente tem da genética do animal. Então, no pedigree ele vai constar até 2 gerações anteriores, então até os avós desse animalzinho. Você vai ver algumas predisposições raciais, no caso do pastor alemão, por exemplo, uma displasia coxofemoral. Ela é extremamente hereditária, então você vai ver se ele não tem esse histórico, o que vai gerar mais um custo para você, se você tiver um animal com uma doença crônica. Mas o custo médio ele é um pouco flutuante, depende muito da raça que você quer adquirir. Eu vou puxar um pouco para o lado mais, que a gente consegue, já que eu começar economizando aí, a gente consegue arrumar de graça. A gente consegue adotar, a gente consegue ter doações, às vezes alguma pessoa que você conheceu, criou. A adoção, acho que ela é a alternativa, pensando em economia, ela é a principal. Eu tenho cães adotados, eu tenho cães comprados, eu
eu quis aquela raça, eu me interessei, eu comprei. Eu não vou falar aqui que obrigar o nosso telespectador a adotar, falar que é isso, sendo que eu comprei o meu pet. Pode, pesquisa, gostou, se apaixonou, corre atrás. A gente pode ter um custo, vamos dizer assim, de um cachorrinho que está mais na moda hoje em dia, que é o Bulldog francês, por exemplo. Eu tenho a minha, ela fica comigo em casa, ela dorme comigo, ela é parte da minha família agora, ela é minha filha por enquanto. E quando a gente pensou em adquirir, conversei com a minha noiva, que também é médica veterinária, eu falei, olha, você quer comprar, você quer ter esse custo? Vamos ver como que vai ser. A gente pesquisou, por aqui a gente estava em média de uns 4 mil, 5 mil reais uma fêmea. Tá? A fêmea ela acaba sendo um pouco mais cara do que o macho. A gente conseguiu canis que conheciam a gente também acaba tendo mais confiabilidade para comprar um pet por ser veterinário. A gente conseguiu em torno de 2 mil reais essa cachorra. Ela está com a gente lá. Na minha opinião, a gente poderia ter adotado, ter tirado esse custo, mas depois que você se apaixona, aí já não tem mais essa proporção. Mas para adquirir, você, além do preço do cão, você vai ter o preço da imunização inicial, então as primeiras vacinas. Vamos falar um pouquinho agora desse custo, porque em muitos casos as pessoas pensam que o animal vai trazer o quê? É o custo com alimentação. Isso só. Acha que é só isso, né? Então vamos lá, você tem um custo de investimento inicial, como ele disse, você pode procurar as pessoas que estão doando, né? E fazer essa adoção, né? Essa como boa você ação. Mencionou. Eu acho que pode ser uma opção interessante. Mas vamos agora mencionar esses custos. Nós temos os custos iniciais e temos aqueles custos regulares. Vamos chamar aqui do custo variável, que é aqueles custos. Você tem o custo inicial, depois vem as vacinas. Vamos, antes de falar dos valores, mencionar esses custos. Vamos lá, porque nós temos aí alimentação, vacinas, o banho, a tosa, essa coisa toda. O que voltando um pouco no estudo da ABIN, o que eles levaram em conta? Então, em média, 3 consultas anuais. A gente pensando numa revisão, no eventual probleminha de ouvido, como falou na entrevista, a gente tem que levar em custo a imunização contra endo e ectoparasitas, que é um nome bonito para verme, carrapato e pulga. Então, fazer uma imunização mensal ou trimestral, depende da marca que você vai adquirir. Além disso, tem os banhos, cãezinhos mais indoor, mais dentro de casa, um banho a cada 15 dias, um banho a cada semana, depende de quanto você tem contato com ele. Ele vai ter um cheirinho de cachorrinho, que é o dele, ou o cachorro que fica mais para fora, um banho por mês. Depende muito do hábito da família aí. Além do custo, então, de vacinação, profilaxia de endectoparasitas, banho, nós temos as consultas, como eu falei anteriormente, umas 3 por ano que foi usado no levantamento, e a alimentação, tá? Que é o que o pessoal achava que era só esse. A alimentação, eu costumo falar que ela é um investimento. Você tem muito mais propriedade que eu falar isso, mas prevenir é mais barato do que remediar. Se a gente, tudo isso que eu falei, tem N vacinas, tem N remedinhos de pulga e carrapato e tem N rações. Se a gente optar por uma de qualidade média superior, a gente não precisa comprar a top do mercado, mas a gente conversa com o seu veterinário, ele vai te indicar um custo-benefício bom, que eu acho que a palavra é o custo-benefício. Quando você faz essa profilaxia, você faz uma vacina de qualidade, você vai ter um gasto muito menor que o seu cãozinho. Você não vai ter um problema com uma doença transmitida por um carrapato se ele estiver protegido contra o carrapato. Você não vai precisar internar um paciente por uma doença viral se ele estiver vacinado contra ela. Então, o investimento, eu acho que a palavra investimento ela cabe muito bem aí, porque você vai prevenir um gasto que você vai ter ali no futuro, uma internação, um animalzinho com uma doença que infelizmente é comum aqui para a gente por não ter tanto esse hábito vacinal, que é uma parvovirose. Você vai internar o seu paciente numa diária de uns R$230 por dia, 5 dias de internação, fora exames complementares. Então, aí ficou um tesouro aí importante. Doutor Fernando, vamos aqui, então, desculpa interrompê-lo, só para ficar bem didático aqui para o nosso telespectador. Nós temos, então, o custo mensal, que nós vamos dizer o seguinte, é o banho, a tosa, que vai depender do tipo de animal, e a alimentação. Isso. Agora, é claro, é importante dizer que um cão, por exemplo, de grande porte, ele vai comer muito mais do que de um pequeno porte. Então, esse custo de alimentação, ele vai variar de acordo com o animal. E é importante ter essa informação antes de comprar ou de adotar. Esse custo mensal entre banho, tosa e alimentação adequada, que vai prever as doenças, evitar mais despesas, varia de quanto a quanto? Vamos começar pelo gatinho, do menor para o
para o maior, né? O gatinho a gente tem um custo médio de uns R$210, incluindo tudo isso que você falou, mais vacinas e profilaxias. Mas isso não é todo mês. Vacina e profilaxia não vai todo mês. Não, mas esse custo está diluído. Então a conta foi feita com você fazer 3 vacinas anuais, todo mês o controle de pulga e carrapato, semestralmente fazer a vermifugação, que é o indicado, e alguns banhos eventuais também. Então vamos aqui entender o seguinte: em torno de R$200 por mês, incluindo alimentação, na verdade, banho, tosa. O custo ele fica entre 120, R$200 por mês, não confundir, é o cãozinho. Sim. Tá? O gato ele fica em torno de R$120 por mês. O cãozinho com os mesmos custos de até 10 quilos, em volta de 210. E um cão de grande porte, de 45 quilos, esse custo pode chegar a R$400 por mês. Então vamos aqui repetir para que fique claro. Um gato, em média, por mês... 100 a 120 reais. 100 a 120. Um cãozinho... De 10 quilos, um 10 pequenininho, quilos, 200 mais ou menos. Em torno de R$200 por mês. 200 a 210. E um cãozão, né, Tá. 40 e poucos quilos até 400. Ele tem uma variação aí de até 15%, depende do valor da consulta, depende de quantas consultas você vai precisar fazer. Mas não foge muito disso. Então vamos lá, pense o seguinte: você vai ter um custo anual que vai variar em torno de R$ 1.300 para um gato, se for um cachorro em torno aí de R$ 2.500 e se for animal de grande porte pode chegar a um custo anual em torno de R$ 5.000. Você vai ter um custo fixo mensal, mas com as vacinas, os tratamentos, diluindo esse custo, você tem que ter uma ideia de que você vai ter um orçamento anual que vai variar, podendo chegar a R$ 5.000. Agora, isso partindo do princípio de que o dono do animal, ele cuida direitinho, dá alimentação adequada, leva no médico regularmente para evitar os chamados medicamentos, que isso pode alterar completamente o orçamento. E também, como é proporcional, miligrama por quilo, quanto maior o cão, maior o gasto. O que a gente tem que atentar também é que esse gasto ele parece exorbitante, falando assim, quem vai estar assistindo fala, mas eu não gasto isso por mês. É porque eu acho que não tem o controle do que gasta por mês, acaba gastando e nem vê. Isso a gente não está falando nem em roupinha, nem em coisinha que a gente acaba comprando para satisfazer a gente, às vezes nem o cão, o brinquedo também. Mas se você, não é que se a pessoa não fizer essa profilaxia, eu estou falando, você vai gastar com um eventual aí, com um sinistro que você vai ter que gastar, não gastou os 200, vai gastar 2.000 agora. Não, pode passar a vida inteira do pet, ele não teve contato com a doença, ele vai passar bem. É um risco. Né? A gente tem muitas pessoas que vai falar que não gasta isso, mas ela está arriscada. Eu acho que o custo de correr esse risco, vale a pena a gente fazer tudo certinho, tudo pautado, consultar um médico veterinário de confiança, ele vai passar para você o que vai ser melhor. A gente sempre vai ter o real e o ideal. Eu vou propor o ideal para o meu paciente e a gente vai ver aonde a gente consegue trabalhar dentro do real. Não vai ser todo mundo que vai fazer tudo que eu vou pedir, não, isso não acontece. Nem a gente vai no médico, a gente acaba fugindo um pouco da regra. Então, a gente apresentando o que a gente tem que fazer, eu vou ver o que o tutor está disposto a fazer também, o que ele tem para oferecer. Não é porque ele não pode fazer o classe A que ele não vai ter um cãozinho. Então, a gente consegue melhorar um pouco isso, com a ração, com o tamanho do cão e tudo mais, para ele poder ter essa alegria na vida dele sem gastar o máximo. Eu acho que um outro custo que deve ser lembrado é o adestramento, porque existem algumas pessoas que levam o animalzinho para ser adestrado, para melhorar o comportamento dele dentro de casa, né? Eu acho que isso tem um custo também que deve ser considerado como esse custo inicial, certo? Sim, o adestramento ele é muito importante. Tem cãezinhos que já vêm ensinado a fazer xixi no jornalzinho, alguns comprados ele já vem com esse hábito, é muito interessante. A minha veio e eu achei ótimo. Então tem o lugarzinho dela, eu só compro o tapetinho higiênico que ela faz. O comportamento, ele é muito importante para cães indoor. E às vezes a gente acha que quem vai dar trabalho é um cachorro bravo, um grandão. E eu vejo muita gente aí passando apuro com os pequenininhos, porque não impôs um respeito, não impôs uma hierarquia que deveria ser estabelecida nos primeiros meses de vida. Se você não conseguir impor isso por conta própria, eu indico procurar um profissional de comportamento animal. Os veterinários, a gente tem um embasamento, mas tem muito adestrador que tem muito mais categoria para falar disso do que eu. Mas você tendo um comportamento, ou pelo menos um auxílio de alguém te dando algumas dicas, até na internet você acha muita coisa importante. Você consegue ter um animal bem comportado, educado, que não vai fazer você passar vergonha. Doutor Fernando, qual o tempo de vida médio de um gato e como nós mencionamos aqui, vamos dividir em 3 categorias. Sim. Um gato, um cachorro pequeno e um cachorro grande. Qual o tempo de vida? Sim. Olha, eu conheci um gatinho já de 24 anos, mas ele foi uma exceção da regra.
A gente pode ter o gato de 14, 16, 18 anos, depende daí da qualidade de vida que ele teve, da alimentação que ele recebeu. O cão de pequeno porte, ele é um pouco mais, tem mais longevidade que o cão de grande porte. Então, a gente tem o campeão dos campeões aí, que é o nosso Poodle, que ele é bem resistente, ele vive bastante, sempre está batendo seus 16, 18 anos. E o cão de grande porte, ele tem uma longevidade um pouco menor, dependendo da raça, 10, 12, 15 anos. Então, no mínimo, aí uns 10 anos, a gente vai ter essa companhia. O cão, ou mesmo o gato, quando ele está ali já, vamos dizer, na velhice, ele dá um pouco mais de despesa. Eu já vi um cãozinho usando fralda descartável. Já não é incomum. Mais um ponto da entrevista também, que a moça falou que ela tem um idoso e um renal. É uma coisa que a gente vai ter que levar em custo. Doenças degenerativas, que a gente, quando ficar velho, tem, eles não fogem também, vão ter. Isso vai aumentar o seu custo de ração, isso vai aumentar a alimentação, ela vai ter que ser uma alimentação específica, mais balanceada e tudo mais. O cão velhinho, ele é uma especialidade nova, então agora a gente está falando de investimento, é um investimento bom para os colegas veterinários. Ele investir numa área que a gente está melhorando a qualidade de vida dos nossos cães. Antes eles viviam 5, 6 anos, agora eles vivem 12, 15, 16. E eles estão sendo geriatas, a pirâmide está invertendo assim como a nossa. Então a gente tendo especialistas para essa área, a gente vai conseguir melhorar bastante a qualidade de vida deles. Porque quando você me fez essa pergunta da idade, eu já, na minha cabeça, eu escuto qualidade de vida. Então, não adianta ele viver 20 anos, sendo que os últimos 8 foi mal vivido. Está sofrendo, Ele né? precisa viver bem os 15, 16 dele. Então, a qualidade de vida, acredito que seja o ponto mais importante para ele e para a gente. Doutor Fernando, muito obrigado. Nosso tempo acabou, as informações foram importantíssimas. Eu até me animei aqui a pensar no assunto, quem sabe? Sim, a minha aposentadoria não está muito longe, né? E a gente precisa realmente pensar em fazer essa boa obra. Doutor Fernando, muito obrigado, que Deus muito abençoe. Amém. Eu quero terminar aqui fazendo a você uma pequena advertência. Cuidado com os curiosos, que às vezes, quem sabe, estão pensando aí, eu vou ajudar você a cuidar do seu gatinho, do seu cachorrinho. Procure um veterinário, procure alguém formado, habilitado, que estudou, como o doutor Fernando, para você ter orientações corretas e cuidar do seu animal com responsabilidade. Nós aqui estamos falando de custos para que você cuide bem do seu orçamento, mas muito mais do que isso. É uma vida, uma criação de Deus que você deve cuidar com amor e com carinho. Faça a escolha certa e que Deus muito abençoe. Um grande abraço e até a próxima semana.